Fala aí, abençoado e abençoada. Eu quero agradecer a todos os inscritos no canal, bem como você que tem acompanhado os vídeos. Se você veio até esse vídeo e está acompanhando é porque você gosta de conteúdos consistentes. E isso é bom. Então bora ao vídeo. O vídeo de hoje tem o seguinte tema: 3 verdades sobre os sonhos de José. Vamos ver que 3 verdades são essas concernentes aos sonhos de José. A primeira verdade é que Deus realizou os sonhos de José. Se Deus realizou os sonhos de José, significa que Deus realiza sonhos. José teve 2 sonhos. Primeiro, os molhos dos irmãos dele se encurvavam diante do molho dele. O feixe, que provavelmente era de trigo. E o segundo sonho, ele via o sol e a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. Foram 2 sonhos com apenas um significado, ou seja, que José governaria sobre sua família. Aqueles sonhos não vieram de José. Aqueles sonhos foi o próprio Deus que deu a José. E aqui eu quero fazer um paralelo com a nossa vida. Às vezes nós temos um sonho, nós temos um desejo, nós temos uma vontade de conquistar algo em nossa vida. E pode ser que esse desejo venha do próprio Deus e talvez a gente não saiba. Às vezes você fica na dúvida, você quer conquistar algo na sua vida, mas você fica na dúvida. Às vezes você deixa de agir por conta dessa dúvida, você fica de braços cruzados. No entanto, pode ser que esse desejo que você tem de conquistar algo na vida venha do próprio Deus. E aqui eu quero dizer algo, que Deus realiza sonhos. Deus realizou os sonhos de José. Deus ainda realiza sonhos. Tudo o que José sonhou tornou-se realidade. Os sonhos saíram do campo do abstrato e tornaram-se realidade. José se tornou governador do Egito e realmente governou não somente sobre a família dele, mas sobre todo o império do Egito da época. Aconteceu um fato aqui que eu gostaria de deixar registrado bem no meio do vídeo. Enquanto eu gravava essa primeira parte aqui do vídeo, 5 minutos depois eu recebi uma mensagem aqui no WhatsApp de um amigo meu lá de Feira de Santana, na Bahia, o Alisson. E ele me enviou uma mensagem dizendo que foi aprovado no concurso da PM do Pará. E eu comentei com ele aqui que estava gravando um áudio sobre sonhos, que Deus realiza sonhos. E ele respondeu: Rafael, e era o meu sonho. Lembra que eu falei com você em outros anos? Ele comentou isso aqui comigo. E olha que coincidência, eu falando que Deus realiza sonhos e ele me envia uma mensagem 5 minutos depois de eu ter gravado um áudio que foi aprovado em um concurso que era o sonho dele. Então eu gostaria de deixar isso aqui registrado. E para os amigos que estão inscritos aqui no canal, que é aí de Feira de Santana, na Bahia, pode deixar seu comentário aqui falando a respeito do Alisson, nosso parceiro, e que vocês comentem para que o povo veja. Valeu, um salve aí para a rapaziada aí de Feira de Santana. A segunda verdade é que José superou as dificuldades. Toda conquista tem dificuldades. Se é uma conquista é porque existe um grau de dificuldade. E não é fácil a gente conquistar aquilo que a gente almeja. Existem dificuldades no meio da trajetória. Tem dias de tristezas, dias de angústia, dias de desânimo, dias que a gente pensa em desistir dos nossos sonhos, mas tomemos como exemplo a vida de José. José passou por todas essas dificuldades e venceu. Para quem não conhece a história de José, José foi abandonado pelos seus irmãos, foi vendido
para outra terra, foi feito como escravo. Lá na casa de Potifar ele foi falsamente acusado, foi lançado na prisão, mas José superou todas essas dificuldades e depois ele alcançou o sonho dele. Aquilo que Deus tinha revelado a ele através dos sonhos tornou-se realidade mais tarde. Então não desista dos seus sonhos, continue. As dificuldades vão vir, mas enfrente-as, supere-as, assim como José superou. Um detalhe interessante sobre a trajetória de José é que quanto mais difícil ficava para ele, mais próximo ele estava do sonho dele. Ele saiu de dentro da casa dele, foi até onde estavam seus irmãos. Ficou difícil porque lançaram-no na cisterna. Dali da cisterna, venderam José e levaram José para a terra do Egito. Então já ficou mais difícil porque ele ficou longe da família dele. Lá ele foi vendido para Potifar, foi colocado como escravo. Dali ele foi parar na prisão. Então estava ficando cada vez mais difícil. No entanto, ele estava cada vez mais perto do sonho dele. Lá da prisão, ele foi colocado como governador do Egito. Às vezes as coisas vão ficando difíceis na nossa vida, mas nós não devemos parar, porque estamos cada vez mais próximos das nossas vitórias. A terceira e última verdade sobre os sonhos de José é que José manteve o seu caráter inalterado. Após José conquistar os seus sonhos, ele não alterou seu caráter. José manteve-se o mesmo. José permaneceu ajudando seus irmãos. Os irmãos de José, aqueles mesmos irmãos que o traíram, que o colocaram na cisterna, que desejaram matá-lo, que o venderam, se apresentaram diante de José, só que com um detalhe: José agora era governador do Egito. José poderia muito bem mandar matá-los, e isso aconteceria instantaneamente, se José desse essa ordem. No entanto, José não demonstra alteração de caráter. José manteve-se a mesma pessoa. José pratica a bondade. José ajuda seus irmãos e, como seu pai, toda a sua família. Acontece exatamente aquilo que ele tinha sonhado. José governa sobre a sua família e sobre também toda a terra do Egito. Então não mude seu caráter. Depois de você trilhar uma longa trajetória, não faça como alguns homens, que a gente vê até na Bíblia Sagrada, como é o exemplo de Saul, que após ter sido rei, perdeu seu reinado por ter desobedecido a Deus, como Salomão, que se desviou no final da sua vida e colocou em risco a sua salvação. Então, não altere o seu caráter, não devemos alterar nosso caráter, a não ser que seja para melhor, porque corremos o risco até de jogar por água abaixo tudo aquilo que nós conquistamos. Deus abençoe grandemente a sua vida.